Amém. Abra aí comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Eu falei versículo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Sem pressão. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Feche seus olhos antes de nós lermos. Gostaria de fazer uma oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento aqui com os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos conduziu a essa noite. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós. Por isso eu oro para que o Senhor venha tirar toda distração, toda ansiedade neste momento. E que nós venhamos focar na Tua palavra. Nos traga revelação, entendimento. Tira os nossos olhos daquilo que tampe. Tira os nossos ouvidos daquilo que tampe. Nós queremos te ver e te ouvir nessa noite. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Repita comigo assim: que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí o texto continua dizendo, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A gente vê durante muito tempo, principalmente nos dias em que nós vivemos, um ataque constante não vou dizer unicamente ao cristianismo, mas em todas as áreas. Em todas as áreas sofrem ataques de um lado ou de outro. E isso se dá por conta de todo mundo achar que é conhecedor de algum tema. Todo mundo achar agora que é um mestre em alguma determinada área, por fazer uma simples pesquisa no Google e achar que agora já sabe o suficiente para debater ideias ou alguns assuntos. E normalmente essas pessoas nunca se assentaram para ler um livro para poder aprender mais ou falar mais sobre aquilo. Nem mesmo sentaram numa sala de aula para aprender alguma coisa. E aqui nós estamos lendo, na verdade, um texto que é muito importante, onde Paulo escreve a Timóteo, e Paulo foi uma das pessoas, talvez, não vou falar mais importante depois de Cristo, mas possivelmente uma das mais importantes depois de Cristo, e ele escreve alguns ensinamentos para Timóteo, em duas cartas. A primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, que é a que nós lemos. E aqui Paulo ele começa dizendo, ele faz uma explicação ali durante esse capítulo, e aí ele fala assim: olha, quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E aí aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha, permaneça, fique firme na palavra. A única maneira de derrotar as mentiras de Satanás é conhecendo e tendo gravada as verdades do próprio Deus. Quando o Senhor fala para a gente, aí a gente vai ver aqui na palavra: assim diz o Senhor. A gente vai ver em determinados momentos, vários momentos, a gente vai ver assim diz o Senhor, principalmente no Antigo Testamento, quando nós vamos ler os textos, nós vemos vários momentos Deus dizendo, né, assim diz o Senhor. O profeta começava a falar alguma coisa, assim diz o Senhor, e falava tará, 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 tará. E o que isso significa para a gente? Quando assim diz o Senhor, Deus está proferindo uma palavra. E essa palavra que Deus está proferindo é a verdade absoluta. É aquilo que nós podemos e devemos acreditar com a nossa própria vida, confiando que essa é a verdade, pois o nosso Deus é o Deus da verdade. Nos tempos em que nós vivemos, existem cada vez mais homens perversos, mentirosos, enganadores, e eles estão proclamando por aí várias supostas verdades. Estão dizendo várias coisas, ensinando várias coisas, algumas que parecem ser úteis para a nossa vida. Algumas pessoas são
tão convincentes com aquilo que eles estão dizendo, que nós achamos que aquela é a verdade. Nós passamos a acreditar naquilo como se isso fizesse parte da nossa vida. Eles estudam diariamente táticas e técnicas de diálogo e de comunicação que é capaz de você sentar com ele e ele te convencer que um macaco agora virou um cavalo. E você sai dali convencido por aquilo, não é verdade? Quantas pessoas aí nós temos na internet que você para lá para assistir alguns segundos, ela te convence que a maçã não é mais maçã, mas agora é uma laranja. Nós temos várias pessoas assim. E tudo isso nós vamos ver por táticas de comunicação. E isso existe, tem cursos. Eu estava assistindo um vídeo esses dias do Metaforando, é Vitor o nome dele, eu acho, né? Do Metaforando. E ele faz o estudo, a leitura corporal de cada parte do rosto. Quem já viu ele fazendo alguma coisa nesse sentido? Ele vai fazendo uma leitura e ele consegue não afirmar, mas aproximar e dizer se a pessoa está mentindo ou se a pessoa está falando a verdade. Ele consegue até mesmo dizer as técnicas de comunicação que aquela pessoa está usando. E ele vende um curso também ensinando em como você vai se comunicar melhor. Eu achei legal isso, é interessante. Não estou falando que a gente não deve buscar esse conhecimento de comunicação, de abordagem, porque isso é muito importante, principalmente para a vida que nós temos na faculdade, no nosso trabalho. Possivelmente você vai dar um passo adiante do que as outras pessoas, se você tem uma boa comunicação, se você consegue se portar bem, se você consegue sair bem mediante a pressão. Então, não estou dizendo que você não deve fazer isso, você deve. Mas o que eu estou querendo dizer a respeito disso? É que nos dias de hoje, assim como sempre existiu, mas cada vez mais, nós temos pessoas preparadas para nos enganar. Nós temos pessoas preparadas para trazer um ensinamento completamente contrário àquilo que nós pensamos. Nós estamos o tempo todo sofrendo ataques intelectuais de pessoas que comunicam muito bem, que sabem dizer muito bem. E sabe como que nós vamos combater essas pessoas? Conhecendo a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Você pode repetir isso? A verdade é a palavra de Deus. Você crê nisso? Nós vamos continuar decorrendo. O cristão só poderá discernir aquilo que é certo e errado mediante, a primeira coisa, a palavra de Deus, e segundo, ao discernimento do Espírito. E cada vez mais, nós cristãos precisamos de levar a importância à palavra de Deus. Precisamos de ter importância e dar importância à palavra de Deus, pois é nela que nos baseamos, é nela que nós temos a base, é nela que nós precisamos de enxergar, mediante a outras coisas, se faz sentido ou não com aquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus, ela deve ser soberana a todos os pensamentos, todos os ensinos, todas as doutrinas, todas as ideologias. A palavra de Deus sempre precisa de ser soberana. Ela precisa de estar acima de tudo isso, de todas essas coisas. A gente precisa de levar em consideração a palavra de Deus. E é interessante, porque aqui Paulo vai falar para Timóteo o seguinte: Timóteo, fique firme na palavra, porque você aprendeu desde a infância. E aí ele vai se referir por quem ele aprendeu. E Timóteo aprendeu desde criança, desde pequenino, com a sua avó e a sua mãe sobre as Escrituras. Desde pequeno ele aprende. Mas deixa eu te dizer algo. Melhor do que aprender as Escrituras é permanecer nas Escrituras. Conhecer as Escrituras até Satanás conhece. E vou além. Possivelmente ele esteve presente nos principais acontecimentos que aqui está escrito e sabe melhor do que a gente. Sabe melhor do que teólogos renomados aí da história. Porque ele esteve presente, possivelmente, em boa parte das histórias que estão aqui. E nós agora que entramos numa fase adulta, alguns aqui já casaram, outros estão casando, outros estão namorando, outros estão fazendo faculdade, já começou o trabalho. Nós estamos sujeitos a tomar decisões em todos os momentos. Nós estamos aqui para tomar decisões no nosso trabalho, na nossa família, na faculdade, na onde nós estamos, nós precisamos tomar decisões.
E nós precisamos de ser orientados pela palavra de Deus mais do que qualquer outro tempo. A palavra de Deus é importante para a orientação de toda a faixa etária. Todo mundo deve ser orientado pela palavra de Deus, assim como uma criança, mas também como um adulto. Mas nós adultos precisamos ainda mais de orientação da palavra de Deus do que uma criança. Como assim? Eu estou falando que a palavra de Deus não é importante para as crianças, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é que, possivelmente, agora que nós tomamos decisões, a maioria de nós vai impactar indiretamente ou diretamente nas nossas crianças. Por isso que nós precisamos de ainda mais ter a orientação da palavra de Deus. Vocês conseguiram entender isso que eu estou dizendo? Nós precisamos estar o tempo todo permanecendo naquilo que nós aprendemos, que é a palavra de Deus. Melhor que aprender é permanecer na palavra de Deus. Você pode repetir isso? Melhor que aprender é permanecer na palavra de Deus. Olha, eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, de todas as formas, mas que estão completamente perdidas. Conheço pessoas muito inteligentes, que têm o domínio da palavra por completo, mas estão perdidas, porque não basta ter o conhecimento, nós precisamos de permanecer na palavra. Amém? Vocês entenderam isso? E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o texto. Nós podemos ter alguns aprendizados sobre a palavra. A primeira delas é que a palavra é sagrada. Versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo que desde a infância você conhece as letras. O termo sagrado aqui, ele significa aquilo que é dedicado para o uso santificado. Não é que isso aqui seja sagrado. Não é que esse objeto com uma capa de couro e algumas folhas é sagrado. Mas é o que está escrito nela que é sagrado. São as palavras, as letras, os textos, os livros, as cartas. Isso é sagrado. Não é aonde está escrito que é sagrado, mas é o que está escrito que é sagrado. Todas essas escrituras poderiam estar escritas aqui em todas essas paredes. Seria legal, cara. Agora que eu estou olhando aqui as paredes branquinhas, mas imagina como que seria legal a gente, toda a Bíblia escrita nessas paredes aqui. Ia ser legal, assim, visualmente falando. Mas sabe, esse prédio não tornaria santo, porque estava escrito as palavras da Bíblia nas suas paredes. Esse lugar não muda, ou não será mudado por estar escritos os livros, os textos na parede. Agora, aquilo que foi escrito, isso sim é santo, é sagrado. As escrituras são sagradas. E precisamos dar mais atenção a essas escrituras. Tratar com mais zelos, tratar com mais cuidado. Entender que isso é sério. Nós carregamos a palavra de Deus. Nós carregamos o texto de Deus. Entenda muito bem, eu vou voltar a dizer. Não é esse objeto que é sagrado, mas são as palavras que aqui estão. Os textos que aqui estão é sagrado. E assim como nós entendemos aquilo que é sagrado, nós precisamos de levar com seriedade a palavra de Deus. Precisamos de carregar com seriedade aquilo que está escrito aqui. Precisamos de carregar isso aqui conosco com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos tratar. Existe um pregador, eu vou dizer que ele é grande, porque de fato ele é, mas não vou dizer o nome dele, porque fica aí, mas vocês vão saber quem é, mas o cara simplesmente disse que essas palavras precisavam de ser atualizadas. E aí a gente entra em contradição com aquilo que a palavra de Deus nos diz, que isso é sagrado. Se isso aqui é sagrado, quer dizer que não pode ser tocado. Não pode ser tocado no sentido de não pode ser modificado, não pode ser alterado. E essa palavra é muito importante, ela não pode ser alterada em hipótese alguma. Ela não pode ser modificada para atender aquilo que é a minha necessidade. Ela não pode ser alterada porque, peraí, isso aqui faz sentido com a minha vida e isso aqui não, então por isso tira isso daqui.
Essa é a palavra de Deus. E aí o versículo 15 continua, e nós vamos ver o segundo aprendizado. A palavra nos conduzem à salvação. E aí nós vamos ler o versículo 15, o restante dele, que diz assim, no caso, né, as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós não fomos salvos, ou nem somos salvos, por acreditar na Bíblia. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus revelado na própria Bíblia. Nós não temos, ou nós nem vamos conseguir, talvez, enxergar face a face, de forma física, o próprio Cristo. Talvez isso aconteça com você, e essa experiência seria maravilhosa. Eu gostaria que isso acontecesse comigo. Mas a probabilidade disso acontecer é muito difícil. Demandaria aí do próprio Deus querer aparecer para você em um dia e você conversar com Ele. Isso seria extraordinário. Isso seria maravilhoso de acontecer. E eu gostaria de ter muito essa experiência. Mas a verdade é que talvez isso não aconteça. E nós não vamos ficar esperando que isso aconteça para que a gente possa acreditar. Nós acreditamos e confiamos porque aqui está escrito. E como nós acreditamos? Nós acreditamos porque essas palavras são sagradas. Como nós conhecemos a Cristo? Através da palavra. E nós temos fé em Cristo Jesus por conta da palavra que menciona quem Cristo é. Ou seja, a Bíblia se torna útil para a gente, mas necessário é que a gente creia em Cristo Jesus para ser salvo. Lembra quando eu trouxe a comparação do ser útil ou ser necessário? Ser útil é aquilo que, vou dar um exemplo, essa garrafa, se eu estou com sede, é necessário para a minha água. É útil essa garrafa porque eu preciso de algum recipiente para tomar água. Vocês conseguem entender isso? Então, a Bíblia é como se ela fosse útil. Ela é como se fosse a garrafa que carregasse aquilo que é importante. E o que é importante? A mensagem de Cristo para nós, revelando todos os dias quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deixa eu dizer algo, Jesus Cristo veio, Ele veio por mim e por você, e Ele morreu por todos aqueles que creem nele, por todos aqueles que desejam acreditar que Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos salvou, Ele é agora que nos deu salvação e nos trouxe para uma nova vida diante dEle. É através de Cristo Jesus que nós possuímos uma nova vida. A palavra nos conduz à salvação. Cristo é aquele que pode nos levar à salvação, mas a palavra é aquela que nos mostra quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós, para que pudéssemos hoje ser salvos. Amém? Você crê nisso? A Bíblia se torna a partir do encontro entre nós e Deus, através da fé em Cristo, o nosso alimento diário. Agora, a Bíblia se torna para nós um alimento que deve ser consumido diariamente. A Bíblia tem um poder de nos nutrir, de nos capacitar, de nos equipar para viver o reino de Deus de forma plena. Nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, nos nossos problemas, a Bíblia é suficiente para nos ensinar em como nós devemos viver no nosso dia depois de encontrar Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus é suficiente para a salvação, mas nós devemos permanecer no caminho, estudando e tendo conhecimento da palavra, nos nutrindo pela palavra, para que possamos diariamente viver uma vida como Ele nos ensinou. E viver como Ele nos ensinou requer dedicação. Dedicação em nós sabermos como Ele quer que nós vivamos. A Bíblia é o nosso manual, é aquilo que nós devemos carregar. A palavra, a Escritura, revela a nós que a humanidade estava perdida. Mas da mesma forma que revela que a humanidade estava perdida, revela também que veio um Salvador por nós e nos salvou do pecado, da morte e agora nos dá uma nova vida, que nos possibilita a viver uma nova história, aonde o juiz que julga e que julgará todos os pecados deste mundo, agora já não lembra mais do nosso passado, não lembra mais dos nossos pecados, e nós podemos viver uma nova história, uma nova vida e uma vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? E aí o texto continua.
Nós vamos aprender também que a palavra é verdadeira e confiável. Versículo 16 diz, a primeira parte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Bíblia, a escritura, é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Muitos talvez têm ou já teve alguma dúvida a respeito disso. Eu já recebi pergunta de pessoa que já madura na fé, com alguns anos de igreja, de conhecimento, e foi legal a pergunta que ele me fez. Ele falou, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Se a palavra é a palavra de Deus, a gente sabe que quando nós vamos traduzir uma frase de uma outra língua para cá, a gente tem algumas diferenças, é ou não é? Cadê aí a galera que manja do inglês? Tá aí algumas pessoas e sabe muito bem do que eu estou dizendo. Algumas frases têm diferenças. Mas a Bíblia, ela é inspirada de forma milagrosa, a ponto de trazer para a gente o entendimento em qualquer língua, nós temos o mesmo entendimento. A inspiração aqui, ela traz para a gente o desejo de Deus em colocar e se expressar em palavras. Como assim? Deus, ele traz alguns homens, ele os prepara, os capacita, os faz ter as suas próprias vidas, mas os inspira. E eles completamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas palavras. A palavra de Deus sempre foi e sempre será a verdade que prevalece sobre todas as coisas. E sabe, é quase que impossível que Deus desse a nós um livro no qual nós não pudéssemos confiar. Faz sentido? Faz sentido Deus nos dar um livro que nós não poderíamos confiar? Que Deus é esse? Que talvez nos dessemos um livro que nós não pudéssemos confiar nele de forma plena. Onde Deus falaria com a gente, olha, é o seguinte, vocês acreditam dessa parte para frente, daqui para trás vocês não acreditam nisso. Isso faz parte do caráter de Deus? Isso faz parte do próprio Deus entregar alguma coisa duvidosa para a gente? O Deus que diz que sim, sim é sim, não é não, e não tem meio termo. Ou ele faz algo completamente confiável, ou ele não faz. E aqui é a expressão daquilo que é totalmente verdadeiro. Durante todo o tempo nós vamos ver homens que foram inspirados até um pouco mais depois de Cristo, porque os discípulos, os apóstolos, continuam ainda escrevendo alguns textos, onde esses homens foram inspirados pelo próprio Espírito Santo para escrever esse texto. Mas esses homens escreveram e eles não perderam as características pessoais deles. Tanto é que em alguns textos nós podemos ver nitidamente a diferença ortográfica, a literatura diferente entre eles. Se nós vamos pegar as cartas de Paulo, é característico a leitura. Você vai ver e você vai conseguir perceber a leitura de quem escreveu. E é tão interessante, quando a gente começa a ler alguns livros, se a gente pega um livro de um escritor, e a gente está habituado a ler um livro de um escritor, quando a gente pega um livro ou um texto sem saber que foi esse escritor, a gente já traz, cara, peraí, eu conheço essa forma de escritura. Essas palavras aqui, esse texto me traz a semelhança a alguma coisa. Quem aqui já teve essa sensação de pegar um livro e já tipo assim, cara, eu sei de quem é isso. E aqui é exatamente isso que acontece. Nós vamos ver a característica humana dessas pessoas expressa nesses livros. Se nós vamos pegar as cartas de Paulo, nós vamos saber que é Paulo que escreveu. Se nós vamos pegar Pedro, nós vamos ver uma identificação do próprio Pedro, Tiago da mesma forma. Nós vamos pegar lá atrás, a gente vai ver os evangelhos, cada um tem as suas diferenças. Cada um foi para um público diferente. E aí, automaticamente, se torna um pouco a literatura diferente uma das outras. Mas todas elas têm as características e o mais importante, todas elas é a verdade expressa do próprio Deus, que ele queria transmitir com sua humanidade. E Deus não seria um Deus falho, de deixar com que a tradução fosse diferente e falha de uma língua para outra.
Deus não seria um Deus injusto, aonde um determinado povo teria a Bíblia de forma correta e um outro povo de forma errada. O nosso Deus, é um Deus que nos entregou uma palavra verdadeira e confiável, a ponto de a língua portuguesa nós entendermos, a língua inglesa entendermos, e várias outras línguas entendermos de todas as maneiras, a mesma forma, a mesma literatura, o mesmo contexto, as mesmas coisas, nós vamos testemunhar e acreditar da mesma forma, porque não é baseado na língua humana, não é baseado naquilo que nós simplesmente acreditamos, mas é baseado na inspiração divina do próprio Deus, que deu a palavra, que deu as palavras ao homem para que pudesse ser escrito. Amém? E o texto continua. O quarto aprendizado é que a palavra é verdadeira e confiável. Versículo 16, ele continua dizendo assim: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. As Escrituras não é apenas um livro antigo, mas é fonte de vida e de instrução. E é uma fonte viva para nós todos os dias. E aqui Paulo vai trazer mais uma coisa para a gente. Olha, ele vai falar que as palavras ou as Escrituras é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O ensino nos fornece o conhecimento necessário para compreender a vontade de Deus. Todos nós já passamos por uma etapa da nossa vida, onde nós perguntamos, qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para a minha vida? A primeira coisa, meu irmão, você precisa de buscar na palavra de Deus, se o que você está buscando resposta faz sentido com a palavra. Como assim? Você tem um desejo de fazer faculdade, e aí você não sabe qual faculdade fazer. E aí você está assim, tá, beleza, mas eu não vou abrir um versículo, e aí vai estar assim, olha, ô Léo, faça a faculdade de engenharia mecânica. Não vai estar assim. Seria legal que estivesse? Seria muito legal. Ajudaria a gente a muitas coisas? Ajudaria a gente a parar de perder tempo em alguns momentos da nossa vida? Bastante. Mas não é assim que está escrito. E nem é assim que vai estar. Mas como então que eu vou descobrir minha faculdade lendo uma Bíblia? É aí que está. Quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós aqui encontraremos ensinamentos para descobrir se aquilo que nós estamos planejando para a nossa vida faz sentido com a vontade de Deus ou não. Como assim? Espera aí. Você conheceu as Escrituras. Através das Escrituras você tem ensinamentos. Deus vai te direcionando a sua vida a partir desses ensinamentos. E a partir dos ensinamentos que Deus foi te dando ao longo dos ensinamentos, você vai saber direcionar a sua vida para aquilo que é a vontade dele. Vocês entenderam isso? Amém? Paulo também vai falar que as Escrituras também servem para uma repreensão. A palavra nos corrige quando nos desviamos no caminho correto. A palavra nos mostra para onde devemos ir, o que nós devemos fazer. Eu não sei se você já teve uma experiência e está vivendo uma vida talvez diferente daquilo que o Senhor queria para você. E aí você vai lá, lê uma coisa e fala assim, cara, não tem nada a ver aquilo que eu estou fazendo. E aí automaticamente você retoma para os caminhos do Senhor. Não sei se você já teve essa experiência, mas busque uma experiência a ponto de você ler a palavra de Deus e você ser repreendido a ponto, olha, não é por esse caminho, é por outro. Vai para lá, faça isso. E nas Escrituras nós também podemos receber essa repreensão, também podemos receber correção. Elas ajustam e moldam as nossas ações e atitudes. A palavra de Deus nos mostra em como nós devemos viver. A palavra de Deus nos mostra o que nós devemos fazer, quais são as ações que nós precisamos de tomar. Ela molda o nosso caráter se deixarmos sermos moldados por ela. A partir da palavra de Deus, nós temos homens e mulheres sendo transformadas, porque é a correção do próprio Espírito Santo de Deus vindo até nós para mudar a nossa história de vida. Quantos homens eu conheci, mulheres,
carrancudas, ignorantes, que se olhar, mano, não tem jeito isso aí não, larga para lá, olha que cara. Mas a palavra de Deus entra e começa a fazer uma transformação de dentro para fora, a ponto dessa pessoa ser irreconhecível. Se você ainda tem dificuldades, se você tem problemas em algumas áreas da sua vida, meu irmão, deixe que a palavra de Deus te corrija, pois ela tem poder para te corrigir e te moldar segundo a vontade de Deus para nós. Amém? Você crê nisso? O texto também continua, Paulo vai trazer para a gente que a palavra também traz uma educação na justiça. Ela nos instrui a viver de acordo com a justiça e a santidade de Deus. Precisamos buscar sempre a palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos estar sempre nos orientando pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova todos os dias, todas as manhãs. Ela é a mesma desde quando ela existe e ela será a mesma para sempre. Mas da mesma forma, mesmo ela já existindo há muitos anos, ela é capaz de falar com a gente uma coisa ontem, uma coisa hoje, outra coisa amanhã e outra coisa diferente no mesmo texto daqui a 10, 20 anos. A palavra de Deus é viva a ponto de falar conosco coisas diferentes dia após dia e sermos edificados por ela de forma inacreditável. Ela é capaz de mudar a nossa história, de mudar o nosso conceito, de transformar a nossa vida, independente de quando ou de qual é o momento da vida que nós estamos lendo ela. A palavra de Deus é suficiente para trazer para a gente aprendizados para toda a vida, independente do contexto que nós estamos vivendo. Nós que somos e fomos transformados, precisamos sempre nos basear na palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa sempre estar acima de todas as coisas. Como você tem vivido a sua vida? Reflita agora nesse momento. O que a palavra diz a respeito da vida que você está vivendo? O que a palavra diz a respeito do relacionamento que você tem? Como você está vivendo? O que a palavra diz a respeito? O seu trabalho, o que você faz lá? O que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que você chama de trabalho? O que a palavra de Deus chama ou fala a respeito daquilo que você tem feito no seu local de trabalho, na faculdade? O que a palavra de Deus diz? Nós precisamos nos basear pela palavra de Deus. E o quinto e último, a palavra é verdadeira e confiável. Na verdade, a última parte é: a palavra é perfeita e nos habilita. Em outro momento, no versículo já 17, Paulo vai dizer o seguinte: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra. Em outro momento, e no capítulo anterior, Paulo vai chamar Timóteo de um homem de Deus. Paulo vai falar assim: olha, homem de Deus, Timóteo, você é um homem de Deus. Mas aqui podemos ver de forma clara que aqueles que creem em Cristo podem se tornar também alguém de Deus. Podemos observar algo muito interessante aqui com essa fala. Todos os homens de Deus, citados na Bíblia, são ou foram homens, na verdade, que se dedicaram às Escrituras, que tinha sua base como a palavra de Deus. Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Samuel, são homens que estavam o tempo todo se dedicando às Escrituras. E duas palavras nesse versículo são muito importantes. A primeira delas é perfeito. O termo traduzido por perfeito significa completo, de boa forma ou bom estado. E habilitado, que é a outra palavra, significa aquele que é preparado para o serviço. Ou seja, a palavra de Deus nos equipa e nos capacita para viver diariamente servindo e vivendo o reino de Deus. A palavra de Deus é suficiente para te capacitar todos os dias para viver uma nova vida e viver uma nova história em Cristo. A palavra de Deus é suficiente para te fazer alguém perfeito e habilitado.
não perfeito em ações, mas perfeito porque Cristo se fez perfeito e agora a imagem dele resplandece em nós, a ponto de nas nossas ações serem mudadas, transformadas, porque ele foi alguém perfeito, para que pudéssemos hoje ser perfeitos e habilitados para fazer aquilo que foi colocado a nós para viver. Você é alguém perfeito e habilitado, não porque você é bom ou se acha bom, mas porque Cristo, o melhor e maior de todos os tempos, se fez perfeito e habilitado para que hoje pudéssemos ser pessoas que cumprem e fazem a vontade de Deus Pai. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Quanto melhor nós conhecemos a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e trabalhar para Ele. Quanto mais nós sabemos aquilo que está escrito aqui, mais seremos capacitados. A leitura por si só, ela é vaga. Por isso eu disse que melhor que ir entender é permanecer na palavra. Precisamos de carregar isso aqui, seja esse livro, seja a Bíblia no aplicativo do seu telefone, seja na parede da sua casa, seja onde quer que ela esteja escrita. Precisamos de estar firmes nessa palavra. Precisamos nos estabelecer nela. Precisamos de estar convictos, cheios de certeza, que essa é a palavra, essa é a verdade que está acima de todas as verdades. O que a política nos diz? A política diz isso, isso, isso. Leia a palavra. Faz sentido? Tem a ver com o que... Ah, não tem. Então se não tem, meu irmão, tchau, obrigado. Se tem, opa, então tem sentido. O que você tem feito? O que você tem feito da sua vida faz sentido com a palavra de Deus? O que você tem vivido dentro da sua casa, talvez com seus pais, faz sentido com o que a palavra de Deus nos instrui a fazer? No seu relacionamento, no seu casamento, o que você tem vivido faz sentido com o que está escrito com a palavra de Deus? A sua profissão, o seu trabalho, faz sentido com o que a palavra de Deus nos ensina? As suas amizades, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, faz sentido com o que a palavra de Deus nos ensina a fazer? A palavra de Deus, ela é o manual das nossas vidas. Como devemos viver? O que devemos fazer? Como devemos nos portar? Parece ser um livro antigo, mas diferente de todos os livros que foram escritos, esse é o único que permanece vivo e se renova todos os dias, todos os dias, todos os dias. A leitura hoje vai ser de um jeito, amanhã vai ser outro. Meu irmão, quer ter uma experiência extraordinária? Peça a Deus revelação e entendimento desse livro. E é tão gostoso quando a gente lê um texto e tem uma revelação de algo, que você fica em êxtase, assim, tipo, uau, que legal, cara. Parece que, tipo, mano, mas eu já li esse texto um tanto de vezes, por que eu nunca li isso antes? A leitura da palavra de Deus deve te empolgar, a ponto de buscarmos todos os dias uma leitura como nós vamos olhar e falar, uau, que extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa. Os mestres que aparecem aí hoje, aquelas pessoas que são muito boas em comunicação, os melhores que você possa imaginar. Pensa aí um cara que se comunica muito bem, em qualquer situação. Pablo Marçal, o cara já falou. Nem mesmo 5 Pablos Marçais são capazes de dizer aquilo que está aqui dentro. Nem mesmo ninguém do mundo é capaz de trazer mais clareza
sobre a palavra de Deus do que o Espírito Santo que habita em mim e em você. Essas palavras são capazes. E meu irmão, você já ouviu o ensinamento de alguém que você olha, apesar que a galera talvez nem vai conhecer quem é o irmão Manuel, mas todas as vezes que o irmão Manuel sobe aqui, ele chega aqui: ô menino, alguém com a voz boa, abre aqui pra mim em tal e tal lugar e leia aí pra mim, por favor. Irmão Manuel, um senhor carpinteiro, com as mãos calejadas, falta até um dedo, baixinho assim. Ele está aqui todo domingo. Nem sei se o irmão Manuel tem, sei lá, uma formação, acho que não. Vai conversar com o irmão Manuel. Um homem capacitado, extraordinário pela palavra de Deus. A cada frase que ele fala, ele vai citar um ensinamento dessa palavra. Não tem a ver sobre o dom de comunicar. Não tem a ver com as melhores palavras que eu possa expressar. Não tem a ver com a minha gíria ou sem gíria. Não tem a ver se eu tenho sotaque ou se eu não tenho sotaque. Não tem a ver com a língua que eu estou falando. Tem a ver com o Espírito Santo nos trazendo a revelação daquilo que está escrito aqui. A palavra de Deus é suficiente para transformar a nossa vida e a nossa história através dos ensinamentos. Quem fez isso possível? Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Ele quer que nós venhamos viver de forma transformada, todos os dias, nos alimentando por isso. A palavra de Deus nos diz, assim como já foi pregado: se você deseja sabedoria, peça, e o Senhor dará, de forma generosa, sem negar a ninguém. Quer sabedoria? A palavra de Deus é cheia de sabedoria, a ponto de te ensinar em como pedir sabedoria. Olha que loucura. A palavra de Deus é cheia de ensinamentos. Precisa de solução no seu trabalho? Leia a Bíblia. Precisa de soluções na sua faculdade? Leia a Bíblia. No seu casamento? Leia a Bíblia. No seu relacionamento? Leia a Bíblia. Sua casa? Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso maior manual, nem só dos cristãos, mas de toda a humanidade. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra. Eu oro, Jesus, nos traga fome, sede da Tua palavra. Nós não queremos ser uma geração rasa, uma geração que pesquisa no Google, mas queremos ser uma geração, ó Pai, que tenha um conhecimento profundo, não do que o Google diz, mas daquilo que o Senhor nos revelou em nossos corações. Queremos, ó Pai, aprender não com o chat GPT, mas com a Tua palavra. Senhor, nos dê fome e sede da Tua palavra, nos traga ensinamentos. Deus, nos traga experiências com a Tua palavra, a ponto de saltarmos de alegria, de chorarmos, de sorrir, de dar gargalhadas. Meu Deus, nos dê experiências com a Tua palavra. Jesus, nos faça ter fome disso aqui, nos faça ter desejo de ler, ó Pai, nos faça. Meu Deus, nós queremos ser, meu Deus, pessoas influentes, cheias de conhecimento, não de conhecimento humano, mas de conhecimento divino que está escrito nessas escrituras. Meu Deus, traga revelação, entendimento para nós. Queremos viver como aqueles que são apaixonados pela Sua Escritura. Nos dê o desejo de estudar e de aprender mais. Em nome de Jesus. Amém.